Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início às 10h30, 10 horas e 30 minutos, à nossa audiência pública sobre o projeto de lei 116 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia para o exercício financeiro de 2015. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos os participantes, em especial do nosso vereador Gervásio Batista Posa, vereador atuante aqui na Câmara de Vereadores, que muito se interessa pelas coisas do nosso município. Muito obrigado, vereador, pela presença. Queria agradecer a presença do nosso secretário de Finanças, o senhor Geraldo Estevão, José Carlos Gimenez, que é o nosso secretário de Serviços Urbanos, o Cristiano, que é o nosso diretor de Finanças, Marcos Moreno, gerente da Cultura. Queria agradecer ao Marcos também, o nosso diretor de Serviços Urbanos também, a Andressa, da Secretaria de Governo, o Ismael, Secretaria de Indústria e Comércio, o Douglas, Secretaria de Finanças, o Vinícius, da Secretaria de Finanças, o Orlando, Secretaria de Obras, o Edson, da Secretaria de Educação, e todos os funcionários da casa e todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Hortolândia que aqui se fazem presentes, para poder nos acompanhar nessa audiência. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores Clemilda Pereira, a nossa vice-presidente da comissão, Valdecir de Jesus de Oliveira, o nosso secretário, e João Pereira da Silva, membro. A audiência pública é uma das formas de participação popular e sua realização se constitui em uma prática das mais inovadoras no sistema jurídico administrativo brasileiro. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão utilizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, também chamado de sessão legislativa. Nesse sentido, a lei orçamentária é um instrumento de planejamento utilizado pelos governantes para gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro. Também como é conhecida como lei de meio, representa elemento fundamental na gestão de recursos públicos, uma vez que sem ele o administrador não recebe autorização para executar o orçamento. Assim, o orçamento concede prévia autorização ao ente da federação para que este realize receitas e despesas em um determinado período. Por meio do orçamento, pode-se verificar a real situação econômica do órgão governamental, avaliando o comportamento de sua arrecadação, das suas eventuais operações de crédito e dos gastos com saúde, educação, saneamento, obras públicas e outras ações que executadas pelo governo e ainda conhecer o que ainda pode ser realizado. É de bom alvitre ressaltar que, conforme o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal, as emendas à LOA ou os projetos que a modifiquem somente podem ser aprovados caso, compatíveis com o PPA e a LDO, indiquem a fonte de recursos, excluídas as relacionadas a pessoal e serviços da dívida, sejam relacionados à correção de erros ou omissões, e as relacionadas com dispositivos do texto do projeto em lei. Visto quanto já arguido, recomenda-se ao Poder Legislativo Municipal a atenção especial às incorreções detectadas no projeto da LOA, quando da sua apreciação, e a requisição ao Executivo para que faça as correções necessárias das partes pendentes do projeto para que a Câmara possa, assim, fazer cumprir o seu papel de órgão legislador, apreciando em definitivo e em tempo oportuno a peça legal. Por fim, vale ainda acrescentar que o projeto da LOA deve ser apresentado pelo Legislativo Municipal e encaminhado ao Executivo até a data do encerramento do segundo período legislativo, não sendo possível aos vereadores entrar em recesso parlamentar até o seu cumprimento. Para o exercício de 2015, a proposta orçamentária do município será de R$ 772 milhões. Em todas as audiências públicas sempre serão apresentados números satisfatórios que demonstram que recursos financeiros gerados pela população hortondense estão sendo aplicados de forma correta e, principalmente, são revertidos em benefício da nossa população, seja na educação, saúde, segurança e investimento. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro abertos os trabalhos. Passo a palavra agora para o nosso secretário de Finanças, o senhor Geraldo Estevão, que possa dar continuidade à nossa audiência. Muito obrigado. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, o vereador Zaca, popularmente conhecido por Zaca, o vereador Gervásio, que está aqui presente, representando os demais vereadores,
o secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura, o Jimenez, e todos aqueles funcionários que estão aqui, diretores, gerentes e funcionários da Prefeitura Municipal e também aqui da Câmara Municipal. E também dar um bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelo web da Câmara. Hoje é um dia importante. A Câmara nos convida, então, para essa audiência, para nós apresentarmos a Lei Orçamentária Anual de 2015. Esta lei, ela vai estabelecer, então, a receita e fixar as despesas que nós vamos ter o ano que vem. E isso certamente mexe com a nossa vida. Ela vai mostrar para o ano que vem aquilo que vamos realizar, a nossa expectativa primeiro de receita e aquilo também que nós vamos realizar de obras, de custeio das nossas atividades, enfim, é mostrar um pouco aquilo que realizaremos no ano que vem. É evidente que dentro desse orçamento tem muito sonho, às vezes muito sonho já previsto que vai dar para cumprir, outros que vão ficar um pouco mais para adiante, porque os nossos sonhos são sempre maiores do que talvez podemos contemplar na nossa atividade. Em todo caso, a apresentação dessa lei, ela vai estar aberta para discussão na Câmara, e os senhores vereadores, como representantes também da população, vão poder inquirir, nos questionar, fazer novas proposições, e aí chegarmos a um consenso. Já esse diálogo já tem sido estabelecido há tempo, nessa preparação da lei, e ela, como vamos ver, é sempre números, mas por trás desses números, existe expectativa de pessoas, existe o trabalho também de várias equipes, de todas as secretarias do governo municipal, todas se empenharam para chegar nessa previsão de orçamento, Então eu diria assim, que é um trabalho feito a muitas mãos, e não é algo assim jogado de dentro do gabinete. Então agradeço a todos a atenção nesta manhã, e passo a palavra agora para o nosso diretor de Planejamento Orçamentário, o Cristiano Penha, que vai fazer a exposição um pouco detalhada dos números dessa nova lei que estamos apresentando então à Câmara Municipal para análise. Obrigado. Gente, bom dia a todos. Vou passar para vocês, então, aqui como que ficou a LOA 2015, Lei Orçamentária Anual 2015. Antes, vamos só dar uma olhadinha aqui, passar um pouco dessa parte de planejamento, para quem, muita gente ainda não viu, acho que pela internet também, que o planejamento na gestão pública, vai envolver aí o planejamento estratégico de governo, aquilo que o governo definiu como prioridades, lá atrás, até na época da campanha, e aquilo que o prefeito quer fazer aí nos próximos anos, que áreas que ele vai priorizar, as obras que ele quer fazer, tá? O planejamento administrativo de recursos humanos, capacitação, inovação, modernização, que tem que ter também na prefeitura, o planejamento da ocupação aí do espaço urbano e rural, que tem a ver mais com o plano diretor, e o planejamento orçamentário, que envolve o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. No fim, assim, aquilo que está ali em cima, planejamento estratégico, administrativo e plano diretor, acaba sendo refletido na lei orçamentária anual, porque a maioria das coisas que a gente faz aí na prefeitura depende de recurso, então tem que estar previsto no orçamento. Planejamento estratégico, ele vai se sobrepor aos outros, e vai definir, então, diretrizes, eixos, orientação geral, aquilo que eu falei, programas, projetos e ações prioritárias, mecanismos e procedimentos de gestão, quem vai fazer o quê, qual secretaria vai cuidar de determinado projeto, determinada ação, uma série de coisas. Acompanhamento das ações, verificação de resultados, a gente tem que fazer isso, tanto para prestar conta para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto para a gente mesmo, para a gente ver se aquilo que foi previsto está sendo executado, está no prazo, está sendo entregue. Isso daí é feito pela Secretaria de Governo, pessoal lá do Planejamento Estratégico.
e a comunicação, que é você informar e, né, a população aquilo que está sendo feito, que muitas vezes as pessoas acabam não sabendo, porque elas não são atingidas por determinadas políticas, né? Então você a pessoa acaba não sabendo, né, aquilo que a prefeitura está fazendo, porque ela não usa aquele serviço público, ok? Então a gente tem que, né, fazer aí o nosso, né, essa divulgação até para dar uma transparência, né, naquilo que a prefeitura aplica, né, o recurso. E se a gente entrar ali na página da prefeitura, você vai ter lá o portal da transparência, vai ter o portal da lei de acesso à informação, onde você consegue ver, né, onde que os recursos são aplicados, as obras que estão sendo feitas, né, o estágio que essas obras estão, ok? O orçamento público, gente, ele não é diferente daquele que a gente faz em casa, né? Ele é mais complexo, porque ele tem uma série de receitas, né? A gente tem ali quase 100 receitas, né, mais ou menos, e na parte da despesa você tem, né, quase 20 secretarias, né, 800 fichas no orçamento, né, que a gente chama são as dotações orçamentárias, né? São como se fossem contas ali de despesa no orçamento. Você tem em torno de 800 fichas no orçamento para cuidar, cada uma, né, específica né, de parte de manutenção, de obra, de pessoal, né? Então, assim, o orçamento é bem detalhado, né? A diferença é essa, é o detalhamento, é a complexidade, mas ele não é diferente daquilo que a gente faz em casa. Você tem uma determinada receita e você tem que viver com aquela receita que você tem, né? Tem que caber ali dentro. E a maior parte, né, dessa despesa, né, acaba indo para o custeio. É como na casa da gente, vai para a parte de alimentação, vai para a parte de transporte, habitação, né, cultura, lazer. O que sobra para a parte de investimento, né, é muito pouco. E não é diferente no orçamento da prefeitura, né? Parte do investimento acaba sendo, né, uma menor parte, apesar que aqui em Hortolândia ainda tem aí um percentual considerável de investimento, tá? Porque a cidade é nova, porque não, né, tem as contas controladas, né, não é uma cidade endividada como outras por aí, então ainda consegue ter um número bom ali de investimento, como a gente vai ver depois. E tudo que o administrador público deseja fazer, né, tem que constar nessas leis aí, ó, no plano plurianual, que é a base do planejamento, né? Ele é um plano para 4 anos de governo, né, onde tem lá todas as diretrizes, né, as ações que vão ser feitas nos 4 anos de governo. Na verdade, ele não pega os 4 anos de governo, ele vai pegar, né, 3 anos do governo e o primeiro ano do próximo governo, tá? Independente de ser o mesmo prefeito ou não, né? Isso para dar uma continuidade, né? Ele foi entregue no ano passado e o vale de 2014 a 2017. Depois você tem a lei de diretrizes orçamentárias, que vai estabelecer as metas para o próximo exercício, né? Já foi aprovada, né, na metade do ano a lei de diretrizes 2015. E agora a lei orçamentária anual, que a gente, né, enviou para a Câmara aí, né, no dia 30 de setembro e vai ser, né, analisada e aprovada aí até o final do ano, que contém todo o detalhamento da receita e da despesa para 2015, com base no que foi definido, né, na LDO e no PPA. Tá? Então, né, lá embaixo você tem as diretrizes estratégicas do governo, né? Isso aqui é a base de todo o planejamento. No PPA você vai planejar, na LDO você vai orientar e na LOA você vai executar. Executar essas políticas públicas que foram definidas aí como prioridade. Ok? Só para mostrar, né, que aqui tem uma integração então entre o PPA, que é o Plano Plurianual de 2014 a 2017, né? 2014 é o que a gente está executando agora, né? A LDO 2015 a gente entregou, né, e já foi aprovada aí no meio do ano, e agora a gente está falando da LOA 2015, né, o orçamento para o ano que vem. E depois vai ter 2016, 2017. 2017 já é o primeiro ano do próximo governo.
Para quem não conhece, não tem muita familiaridade, só para mostrar um pouquinho das diferenças, né, entre o PPA e a LDO, se a gente pegar a lei e os anexos lá da lei, que mostram, né, todas as despesas que estão previstas, a gente vê que no PPA e na LDO, né, você vai ter a classificação da dotação orçamentária até o nível da ação. Então, você define, naquele código, né, parece que não tem significado, mas ele tem um significado, né, aquele código vai dizer a que órgão pertence aquela despesa, a unidade orçamentária, quer dizer, qual secretaria, né, da educação, da saúde e outras, que unidade dentro da secretaria, nesse caso a educação infantil, a função, né, que pode ser, nesse caso, a educação, mas se fosse da saúde, daí teria da saúde, né, da cultura, do esporte, de urbanismo, né, e é um número, esse número ele é o mesmo número para o Brasil inteiro. Então, você pode comparar aí os gastos entre os municípios, né, entre os estados. A subfunção vai detalhar isso aqui, né, a sua função, o programa, né, e a ação, que isso é definido pela prefeitura. Então, o PPA e a LDO, eles param aqui, né? Na lei orçamentária, a gente vai detalhar essa despesa. E eu vou detalhar como? Eu vou dizer se é uma despesa de capital ou despesa corrente, né? Se é investimento ou se é outras despesas correntes, por exemplo, né? Se é obra, se é material de consumo, se é pessoa jurídica. Eu detalho isso, né? Então, se o orçamento for bem montado, for bem transparente, você abre o orçamento e você consegue ver claramente assim, para onde está indo o recurso, né? E a gente tem procurado aí desde, né, vários anos aí montar um orçamento bem transparente, onde você consegue ver exatamente, né, para onde que o recurso vai na prefeitura, tá bom? E a gente mostra a fonte, né, porque você tem dentro do orçamento você tem fontes de recurso. Recurso pode ser do Tesouro, né, que é o recurso da prefeitura mesmo, e você tem recursos federais, recursos estaduais, recurso de empréstimo, né? E isso é importante porque eu não posso pegar, por exemplo, um recurso de empréstimo para pagar a folha de pagamento. Eu não posso pegar um recurso federal, tirando alguns ali do SUS, por exemplo, eu não posso, né, pegar esse recurso também e pagar a folha de pagamento, por exemplo, pegar um recurso do SUS e pagar a folha de pagamento ou despesa de custeio da Secretaria de Obras, né? Então, se o orçamento estiver bem montado, bem amarrado, né, você está destinando o recurso, não é para o lugar correto, né? Você não está desviando as coisas ali dentro, tá bom? Isso fica bem claro quando você olha o orçamento. Então, aqui é só, né, não vou passar, né, tem o PPA, tem aqui o que consta dentro do PPA, né? PPA é a base do nosso planejamento. Tudo que a gente prevê aí para os próximos 4 anos tem que estar ali, tá? Aí depois você tem a LDO, que vai priorizar para o ano que você está montando a LDO, né? Aquilo que vai ser feito. Você pode rever aquilo que estava no PPA, você não é obrigado a copiar o PPA, né? Você pode rever os valores, não, porque o PPA é feito lá, né, que nem foi feito em 2013, né? Mas ele... né, você fez lá em 2013, muita coisa vai mudando, né, para frente. Então, você pode ir atualizando isso daí, tá bom? Então, a cada LDO que você faz, você atualiza o seu PPA, né? Você pode colocar novas ações, novos programas, mudar os valores, as metas que você tem, tá? É uma revisão anual que você faz do PPA. Depois a lei orçamentária, que é isso que a gente está falando, que vai detalhar a receita, vai detalhar a despesa, né, vai colocar o custo anual por fonte de recurso, né, e tem que estar compatível com o PPA e com a LDO. Depois, né, que também talvez seja, né, tão importante quanto, né, você fazer o planejamento, é você fazer o acompanhamento da execução orçamentária. Uma coisa é você planejar, outra coisa é você executar aquilo. E aí você, né, na execução, que nem nós estamos na execução de 2014, né, eu fiz um planejamento dizendo que eu ia arrecadar tantos milhões para 2014. Eu tenho que acompanhar isso durante o ano para ver se eu realmente vou arrecadar aquilo, né, ou se eu vou arrecadar menos, né? E no caso da despesa, a mesma coisa. Você faz uma previsão
e depois você tem que ver se aquilo está acontecendo, né? Muitas vezes, né, alguns gastos aí acabam saindo do controle, né, acabam extrapolando aquilo que estava previsto, e do outro lado você tem despesas que não são executadas, né, às vezes você tem algum problema numa licitação e tal, então você pode durante o ano remanejar para ir equilibrando aí as coisas. E quando você, na execução, quando você vê que você não vai arrecadar aquilo que estava previsto, você tem que tomar as medidas necessárias, né, para segurar o orçamento, contingenciar o orçamento, né? Que é mais ou menos o que está acontecendo esse ano. Apesar da gente ter feito um orçamento 2014 bem pé no chão, como a gente sempre faz, por conta da situação, né, da economia mesmo, né, que está tendo essa dificuldade de crescimento e tal, a gente também sentiu um pouco disso na prefeitura, né, e teve que tomar as medidas necessárias ali para segurar um pouco. Então, assim, não estou tendo excesso de arrecadação, né? Nos outros anos a gente teve muito excesso de arrecadação, assim, estou arrecadando mais do que estava previsto no orçamento. Aí você vai lá e aumenta a sua despesa, você pode aumentar a sua despesa. Esse ano não está acontecendo isso. A gente está tendo que trabalhar, a gente deve arrecadar assim, muito próximo do que está no orçamento, né? Se passar, vai passar um pouquinho, se faltar, também vai faltar um pouquinho, vai ficar muito próximo. Por isso que tem que fazer o orçamento pé no chão, né? Equilibrado, não pode exagerar, porque senão acontece o que está acontecendo esse ano, né? E aí você tem que cobrir um rombo enorme e você não tem de onde, né, tirar. Mas vamos lá para a LOA 2015, que é o mais, né, importante aqui, para a gente ver como é que ficou. Então, a evolução da receita, gente. O orçamento do ano que vem, ele ficou em 772 milhões, né? Um crescimento, né, esse aqui é o projetado para esse ano, né, um crescimento de 14,3%. Nós falamos, nossa, mas vocês estão sendo muito otimistas, né? A economia está crescendo pouco, como é que vai crescer 14%? Eu vou explicar. Né? Aqui, eu tenho a parte de transferências correntes. Isso aqui é o que vem daquelas transferências do governo federal e do governo estadual, né? Dos impostos e convênios, tipo ICMS, tipo, aqui dentro está o SUS, está o Fundeb, né? Está o IPVA, né? O FPM, então assim, as grandes receitas que a gente tem, né? Aqui só está crescendo 5,8%, né? Aqui embaixo, que é o tesouro, né? Tudo tesouro isso aqui, que é a receita tributária, que é aquela receita que é arrecadada no município. Então aqui dentro está o quê? Está o IPTU, está o ITBI, está o Imposto de Renda, está o ISS e as taxas. Só 5% de crescimento, 5,1%. Né? Agora aqui embaixo, ó, receita de capital. O que é receita de capital? É aquela receita que vem para obras no município. Obras e compra de equipamento, por exemplo, que tem na área da saúde, tem previsão. Né? E aqui está tendo um salto. Esse ano a gente deve arrecadar 50 milhões, né? Pelo que arrecadou até agora, pelo que está vindo. Né? E o ano que vem a previsão é 103. Então isso é o que está fazendo o orçamento dar esse salto de 14% aqui, ó. Porque se eu não tivesse esse salto da receita de capital, isso aqui estaria crescendo 5%. E por que, né? Pô, mas esse recurso aqui, gente, ele é totalmente carimbado, né? Ele vem para a obra, né, daquele convênio específico ou um empréstimo que está sendo feito, ele só pode ser usado para aquilo. Eu não posso usar esse recurso para cobrir o custeio das secretarias, né, a folha, o gasto com manutenção, tá ok? Então, né, quando a gente fala, está crescendo 14%, mas não é isso, tá? Na verdade, o meu crescimento real mesmo do orçamento, ele está em torno de 6%. Então, e os parâmetros utilizados? A gente está prevendo aí uma inflação para o ano que vem, 6,5%, é a meta, né? A meta é o teto da meta lá do Banco Central. E um crescimento real, né, da nossa arrecadação aí de 2%. Né? Então, isso aplicado às receitas da prefeitura, né? Não todas, porque algumas você não aplica esse crescimento. Tem algumas que você só considera a inflação. Tem outras que nem isso. Então, assim, no geral, o orçamento está crescendo
né, a parte do tesouro mesmo, que é o livre, recurso livre para movimentar, está crescendo só 5,5%, 5 e poucos por cento. Tá? Pouquinho. Tá bom? Aqui a gente tem, né, aquele gráfico lá na forma da tabela, que tem outros grupos de receita, né? Contribuições, por exemplo, está crescendo 1,2%, né? A patrimonial, 5%, que é os juros, né, o nosso dinheiro que fica aplicado, também não chega a 6%. Aqui está dando um salto, mas é assim, é de 4 mil para 50 mil. Então dá um salto de 1000%, mas não quer dizer nada, né? 50 mil aqui. Muito pouco perto do orçamento da prefeitura. Transferências correntes, a gente já falou. Outras receitas correntes, onde está a dívida ativa, por exemplo. Não está crescendo nem 5%. Tá? Receita de capital, né, que está dobrando. E aí, no geral, está crescendo 14%. E tem o Instituto de Previdência também, né, que está crescendo 15% aqui. Então, essa receita para 2015, de 772 milhões. Né? Se a gente pegar só a receita do Tesouro, ela está crescendo quase 25 milhões. Tá? De 2014, projetado, né, para 2014, para 2015, está dando uma diferença de 24,8 milhões, 5,4%. Tá? Isso é o que está crescendo o orçamento real nosso. Tá? Então, assim, não cresce nem a previsão da inflação. Porque algumas receitas, como eu falei, eu não posso nem corrigir pela inflação. Eu tenho receitas que estão caindo, que nem multa de trânsito, dívida ativa. Então, aquilo está puxando para baixo. Outras estão aumentando e algumas estão caindo. Então, no geral, quando você fecha a conta, né, e junta tudo, o crescimento é só de 5,4%. Tá bom? E também porque o nosso índice de participação do município, do ICMS, caiu 0,75% para 2015. E todo mundo sabe que o ICMS é a principal receita, acho que da maioria dos municípios. Né? Aqui não é diferente. Então, assim, o ICMS, por exemplo, o orçado para o ICMS né, em 2015, ele está igual ao que a gente deixou orçado para 2014. 210 milhões. Não aumentou nada. Por conta disso. Por conta dessa queda no índice aqui. Né? Apesar que, você sabe como é que é calculado esse índice, ele leva em conta o valor adicionado no município, aquilo que é produzido aqui na cidade, né? E a população, e a arrecadação tributária também, mas basicamente é o valor adicionado, e o nosso valor adicionado cresceu. Né? Mas por que o índice não cresceu? Porque outras cidades podem ter crescido mais que a gente. E aí, Hortolândia caiu. A gente está esperando, eu não sei, saiu já alguma revisão desse índice? Ainda não? Não. A gente torce para que nessa revisão ainda, né, que dê uma melhoradinha aí nesse índice. Quem sabe ficar equilibrado. Né? E isso vai ser aplicado ano que vem sobre a receita do ICMS do Estado. E aí você, né, cada município vai pegar lá sua fatiazinha. E se o bolo do Estado não cresce, né, isso também prejudica, né, os municípios. Se a economia não está crescendo e tal, isso acaba prejudicando todo mundo. E os grupos de receita, né, que a gente tem aqui, né, como que está dividida essa receita? É sempre desse jeito, né, a maior parte de transferências correntes, né, que é onde está o ICMS, o IPVA, o Fundeb, o SUS, tá? Receita tributária, que aqui é alta, porque a gente recebe muito de ISS, né? Nosso ISS é alto. A gente tem o Instituto de Previdência, tem as receitas de capital, né? E outros grupos menores aí. E esse gráfico, gente, é importante mostrar, a gente sempre mostra, né? Meio que até para dizer, olha, apesar do orçamento ser de 772 milhões, né, quando você tira o que vai para a Câmara e o que vai para o Instituto de Previdência, e sobra só a parte da Prefeitura, o orçamento da Prefeitura é 651, tá? 651 milhões. Quando você tira aquela receita de capital, que é totalmente vinculada, carimbada, para aquelas obras, e você só gasta quando o recurso chega,
né? Aí sobra 547. E quando você tira tudo que é convênio, que também é vinculado, então você não pode gastar onde você quer, você tem que gastar onde o convênio manda, né? Onde pode gastar, aí sobra 410 milhões de tesouro. Então, é assim, ó, metade, né? Metade praticamente do orçamento. Um pouquinho mais da metade. Tá bom? Para mostrar que, assim, que a gente não tem toda essa liberdade aí, né? Falou, mas o orçamento é 700 e quase 800 milhões e, né? Tem um monte de coisa aí que não dá para fazer, né? Não cabe, né? Não cabe por causa disso aqui. E na parte da despesa, o que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que a receita aumentou quase 25 milhões, né? E esse aumento da despesa foi usado para quê? Né? Foi usado para cobrir o aumento que está previsto na folha de pagamento, porque a gente tem que deixar previsto, né, o aumento que está sendo dado todos os anos, né? Tomara que a gente continue conseguindo, né? Mas assim, então assim, a inflação, a reposição, plano de cargos, tudo isso tem um impacto enorme na folha, né? Então, quando eu monto o orçamento, eu tenho que deixar isso previsto. Isso significa ali quase, né, 17 milhões a mais na folha. Eu também tenho um aumento, isso aqui não é o valor que ficou para a dívida, isso aqui é o quanto aumentou a minha dívida para o ano que vem. Tá? A minha dívida aumentou para o ano que vem 10,7 milhões. Né? Dívida, PASEP e requisitórios. PASEP e requisitórios aumenta a receita, aumenta o que eu pago de PASEP e de requisitórios, que é em torno de 1% da receita. Tal. Então, aumentou a receita, aumenta o pagamento. E a dívida cresceu porque eu tenho novas dívidas aí para pagar o ano que vem. Né? Principalmente, por exemplo, a Ponte Estaiada, uma dívida que vai, né, começar a pagar o ano que vem. Né? E outras aí também, tá bom? E as outras que continuam, né? Limpeza urbana. Teve um aumento de 9 milhões para o ano que vem. Tá? No gasto, porque nós vamos ter que fazer uma nova licitação, né? O valor que está hoje já está defasado, né? A população, né? A coleta de lixo, né? Está aumentando na cidade, então tudo isso tem um custo, né? Então tem que estar previsto. O repasse para a Câmara está aumentando quase 4 milhões em relação a esse ano, né? Porque também o orçamento da Câmara ele é feito com base na arrecadação, né? Só que nesse caso é da arrecadação do ano passado, de como fechou a arrecadação do ano passado, né? Então ele tem esse aumento aí de quase 4 milhões, que é recurso do Tesouro também. Se vocês somarem ali, já passou dos 24, né? Vocês podem ver lá que já passou. Educação, quando aumenta o orçamento, tem que jogar um pouco lá na educação também. Se somar só isso daí, ó, nem estou colocando tudo, estou colocando só algumas coisas. Se somar tudo isso aí, já passou lá dos 24. Né? Já passou muito. Então, isso significa o quê? Que eu tive que cortar em outros lugares para fechar o orçamento. Minha receita está crescendo só 25 milhões. E só essas despesas aqui estão, se somar ali, dá quase 50. Então, teve que fazer um arranjo dentro do orçamento para poder encaixar as coisas. Tá? Se a nossa previsão de receita, né, tivesse sido melhor, mas assim, a nossa receita, gente, só para vocês terem uma ideia de como que foi feito isso, né? Não fui eu sozinho, não foi o tributário sozinho, não foi o secretário sozinho, né? A gente se reuniu, foi discutindo receita por receita, né? E olhando assim, ó, não, aqui dá para colocar tanto de crescimento, aqui vamos colocar isso, né? Então, assim, a gente definiu isso junto e realmente não está exagerado essa previsão. Exagerado que eu falo assim, né, né, para baixo, né? Foi definido assim, não tem nada ali que você possa falar assim, não, aqui dava para colocar mais. Não dava, tá? E aí na despesa a gente sofreu esse ajuste grande aí. E a despesa por órgão, né?
651 milhões da Prefeitura, 95.700 do Instituto de Previdência e 25 milhões, e mais um pouquinho, 25 da Câmara, né? Tá bom? E por categoria econômica, que é esse gráfico é interessante, porque ele mostra, né, onde que a Prefeitura gasta o recurso, né? Ele gasta com o quê? Então, o grosso vai para o pessoal em cargos, né? 38% desse total aqui, que é o total da Prefeitura somente, 247 milhões vai para pessoal em cargos. Despesas correntes, que é todo o custeio da Prefeitura, né, de manutenção das secretarias, né, energia elétrica, água, luz, telefone, combustível, né, cesta básica, materiais de construção, material de escritório, material escolar, merenda, né, kit escolar, tudo que vocês imaginarem aí da parte de custeio está aqui dentro, né? 238,5. Dívida pública, precatórios e PASEP, 39 milhões. Então, assim, 39... E é tesouro. Aqui não tem convênio nenhum, aqui é tudo tesouro, né? 39 milhões. O que sobrou para investimento? 126 milhões. 19%. É alto, esse percentual é alto. Mas a gente tem que lembrar que, dentro desses 126 milhões, 103 milhões é a receita de capital, né? É aquela receita que vem do governo federal, do governo estadual, deve ter um pouquinho, né, de empréstimo para obras aqui no município. Então, se você tirar essa parte que vem de fora, vai sobrar o quê? 23 milhões do orçamento, que é investimento com recurso do Tesouro. Tá? E a maior parte desses investimentos, como a gente vai ver, é a continuidade das obras, das grandes obras aí que já estão em andamento no município. Tá bom? Mas é claro que, assim, se a gente conseguir executar, né, mesmo que não chegue nos 126 milhões, né, mas que nem esse ano lá, que já entrou 50 milhões de receita de capital, para um município do nosso tamanho, assim, é um número ótimo, né? Se a gente for ver por aí, quase ninguém consegue chegar num valor assim de investimento. E aqui por secretaria, né? Não vou ficar falando uma por uma, mas como sempre a maior é a educação, tá? 178, né, milhões. Saúde, acho que 164, né? Depois vem obras, serviços urbanos, finanças, porque a finanças é onde está a dívida. Se você tirar a dívida lá, a parte da dívida, do requisitórios, do PASEP, se você tirar da finanças, a finanças não tem quase nada, né? E aí depois tem as outras secretarias, mas vocês podem ver que tem secretarias aí que tem um gasto grande, né, de inclusão social, habitação, esporte, ok? E só para lembrar, o percentual que está ficando, aquele percentual de impostos que todo mundo sabe, né, inclusive a gente sabe que os municípios são obrigados a gastar no mínimo 15% dos impostos e transferências na saúde. Nos estados esse percentual é de 12%. Tá? Tem estado que não consegue nem gastar isso, né? E aí, nós estamos gastando na saúde, nesse orçamento aqui, está previsto 27% na saúde. De 15%, que é o mínimo, nós estamos aplicando 27%. Tá? E na educação, que o mínimo obrigatório é 25%, a gente está deixando 25%. Tá? O orçamento está desse jeito aí. Então, praticamente, a saúde e a educação pegam metade, um pouquinho mais da metade do orçamento. E aí você tem que pegar o resto e dividir entre todas as outras secretarias, para vocês verem a dificuldade que é você montar um orçamento, né, de uma prefeitura. E aqui, só para o pessoal ter uma ideia de algumas despesas correntes. Despesa corrente é despesa de custeio, né? Então, assim, olha,
O que eu tenho aqui na LOA 2015? Isso aqui é o percentual do orçamento da prefeitura, né? Daquele orçamento real lá da prefeitura, sem a receita de capital. Então, ó, manutenção da unidade. Só com manutenção da unidade, onde tem vários contratos aí de todas as secretarias, 81 milhões. Limpeza pública, máquinas e de infraestrutura urbana, 41 milhões. Isso aqui é basicamente a manutenção, limpeza e manutenção da cidade, né? Que você tem que fazer, não tem jeito, né? 41 milhões. Alimentação escolar, 21 milhões, é a merenda, né? 21 milhões e meio, né? De merenda escolar. Apoio ao servidor, que é cesta básica, vale transporte, plano de saúde para o servidor, 11 milhões e pouco. Bolsa creche, né? 9 milhões. Energia elétrica, água e telefone e energia, né? 7 milhões e pouco. Medicamentos, 7 milhões. Transporte interno, né? Olha o valor, 7 milhões. Análises laboratoriais, 6 milhões e pouco. Locação de imóveis, 5 milhões. Combustível, 2 milhões. Eu não somei tudo isso aqui, mas, né? Deve dar o quê? Né? Bastante. Tudo isso aí é custeio. Então, aquilo que a gente puder economizar aqui, ajuda a gente a melhorar lá na parte de investimento, né? Mas eu tenho que montar o orçamento com base na realidade. Enquanto o gasto não for reduzido, eu tenho que deixar aquilo que está gastando. E um pouquinho mais até. Né? Mas a gente tem que procurar economizar nessa parte aí para poder sobrar mais para investimento. Né? E os principais investimentos e ações, né? Então aqui eu não estou falando só de investimento, estou falando de algumas ações que não são investimento, né? Não são classificados como investimento. Investimento seria uma coisa nova, né? São ações de custeio, mas acho que são importantes a gente mostrar aqui. Vai dar para ver muito, né? Mas eu tenho lá previsto no governo um investimento aqui de 200 mil em uma protocoladora digital, né? E um convênio, governo federal, de 3 milhões e 250 de rede ótica e implantação de infraestrutura da cidade digital. Tá? Na inclusão social, né? Eu quase não tenho investimento ali, eu tenho só o CRAS da Vila Real, que é 90 mil de contrapartida, que o município coloca, e o 450 mil que vem do governo federal. E o resto são programas da inclusão social, né, que não são investimento, mas são ações importantes ali, né, nessa área, né, onde a gente tem o Qualifica Cidadão, 1 milhão e 800, Tesouro, eu tenho todas as ações do Fundo Municipal de Assistência Social, eu tenho um monte de ações ali, né, para a criança e adolescente, ao idoso, a mulher, famílias carentes, né? Tudo isso somado, ó, 3 milhões e 400 de recurso próprio, 2 milhões e 100 do governo federal e estadual. Eu tenho ações de segurança alimentar, 800 mil. Né? Eu tenho apoio a iniciativas profissionalizantes e do trabalhador, 570 mil. Tá? Então, assim, ó, essas ações somadas, 6 milhões e 700 de tesouro, 2 milhões e 600 de recurso externo. Para vocês terem uma ideia, né? Educação. Eu tenho várias construções aí previstas para o ano que vem, convênio federal e estadual, tá? E eu tenho a contrapartida dessas construções, né? Dessas 3 aqui primeiras, que são creches e pré-escola, 5 milhões de contrapartida, e dessas, né, do ensino fundamental, 2 milhões de contrapartida. E eu ainda tenho um gasto com kit escolar, que é o material escolar que a prefeitura dá para as crianças da rede, né? O que tem nesse kit? Caderno, agenda, lápis, né? Material escolar básico ali para as crianças. Eu tenho um gasto de 1 milhão e 700. Eu tenho Bolsa Creche, que é a prefeitura que, né, comprando as vagas nas creches particulares aí para suprir aí a demanda que as creches da prefeitura não conseguem suprir. 9 milhões de gastos com isso daí. E na cultura,
Eu tenho 1.230.000 programa Música para Todos, que é aí a banda, né? Não é isso, Marcos? É a banda aí do município. Então, que você treina lá, que você dá essa educação para os jovens aí, para o pessoal, né? Nessa parte de música. 1.230.000. Eu tenho Cultura Viva, que é um outro programa, com 500.000 e 1.200.000 de recurso externo. Eu tenho Cultura e Cidadania, com 340.000 e 140.000 de recurso externo. E eventos culturais, 900.000, que é o recurso que a gente deixa para o município fazer, né, essas festas que tem no município, de carnaval, rodeio, festa do migrante e outras aí, né? Tem que estar previsto tudo isso daí. No esporte, 500.000, né, de cobertura da quadra, do Nelson Cancian, que é impacto, né? Impacto, estou querendo dizer o quê? Isso aqui já está em andamento. Tem coisa que já está em andamento. A gente está deixando para a continuidade dessa obra aí, o ano que vem. Né? Então a gente pede até os vereadores, né, darem uma olhada, porque assim, se você tirar esse recurso dali, aquela obra não vai poder continuar, né? Eu tenho várias coisas, ó. Tenho o Centro de Artes, né? O Centro de Lutas, é impacto também, né? E eu tenho uma série de coisas que a gente não deixou o recurso próprio, deixou só o recurso externo, porque não tinha como deixar a contrapartida. Não tinha. Eu não tinha esse valor, não tinha de onde tirar. Esporte para Todos, que é o programa lá também do Bolsa Atleta, né? Que consome 1.400.000. No meio ambiente, né? Eu tenho lá Plano Municipal de Saneamento Básico, Sistema de Processamento da Reciclagem, né? Com contrapartida de 600.000. Eu tenho Programa de Educação Ambiental, Produção de Mudas e Resíduos Sólidos, né? Então 1.300.000 aqui de recurso próprio. Na habitação, eu tenho impacto de reajuste, né, dos contratos aí do Boa Esperança, obras do Jardim Boa Esperança, Centro Comunitário do Primavera, projetos técnicos social, que na verdade a grande parte aqui, 4 milhões é recurso externo. Né? Eu tenho auxílio moradia, que é aquele auxílio que a prefeitura dá para as famílias carentes aí, né? Quando elas têm que ser removidas, né, de área de risco e tudo mais. 1.800.000. Eu tenho regularização de áreas, também é impacto, ó, 582.000. Na parte da Secretaria de Obras, eu tenho ampliação e reforma da iluminação pública, que é tesouro, né, 5.400.000, que é tesouro CIP. A gente arrecada, está previsto arrecadar 8 milhões dessa contribuição de iluminação pública. Eu não posso pegar essa contribuição e gastar com outra coisa que não seja iluminação pública. Né? E como que está dividido isso? Uma parte está aqui em serviços urbanos, ó, serviço de iluminação pública, que é para pagar as contas de luz, né, do município. Contas de luz, assim, da iluminação pública, de ruas e praças. Não posso pegar esse dinheiro e pagar a conta da prefeitura, do prédio da prefeitura e tal. Né? E o restante vai para ampliação e reforma da iluminação pública. Tá? Postes, ampliação da rede, essas coisas. Aí tem parte de pavimentação e drenagem, né? E com convênios aqui, né? Ficou a contrapartida, o recurso externo. Eu tenho a ponte estaiada, que é aditivo e é impacto também, não posso mexer. 4 milhões e meio. Eu tenho a passarela, 3 milhões, que também é um impacto, não posso mexer. Eu tenho a contrapartida do Protransporte, que é uma operação de crédito, né, é um empréstimo, para o ano que vem, 32 milhões, e eu tenho uma contrapartida de 852.000. Eu tenho essa desapropriação, que é um impacto também, de 1.700.000. Eu tenho impacto do Santa Fé, 700.000 e 15 milhões do recurso federal. Né? Eu tenho Parque Linear, ainda com, talvez venha alguma coisa de recurso externo para o ano que vem, mas não tem mais nada de contrapartida. Eu tenho um pouquinho para recuperação de vias e convênios ainda aqui do setor cultural lá da Lagoa da Amanda e execução de calçadas lá também na Amanda, mas é tudo recurso externo.
E nos serviços urbanos, a limpeza urbana, 32 milhões, locação de máquinas e manutenção da unidade, 6 milhões, recuperação de vias, né? Tapa-buraco, essas coisas, 1,5 milhão, obras de infraestrutura urbana, né? Que é o material de construção que a prefeitura tem que comprar para essas obras aí de manutenção, 1,5 milhão, e a iluminação pública, 3 milhões. Lá no planejamento urbano, convênio para abrigos de embarque e desembarque de passageiros do governo federal. A parte do trânsito, né, consome aí 4,5 milhões com essa parte de gerenciamento de trânsito, né? Sinaleiro, sinalização horizontal, vertical e tudo mais, tá? E o subsídio ao transporte público, que estava lá no plano de governo, começou funcionar nesse ano e está aqui, ó. É um custeio que foi, né, um novo custeio que foi criado aí, e agora ele, enquanto existe isso daí, ele tem que estar no orçamento e consome 3,6 milhões, tá bom? De tesouro. E na saúde, gente, vocês podem ver, de recurso próprio não ficou quase nada, ficou R$1 milhão de recurso próprio, né, para compra de equipamento e reformas aqui, ó. E depois tem uma série de construções da saúde, né, que nós temos ainda que conseguir arranjar a contrapartida, se essas obras forem executadas. Tá bom? Ficou só a parte do recurso externo. E lembrando, né, para quem está assistindo também pela web, né, que às vezes é fácil você construir alguma coisa, né? Você construir alguma coisa na saúde, na educação. O duro depois é você manter, né? Porque aquilo vai gerar um custeio muito alto. E no caso da saúde, a gente está vendo assim, que muita coisa foi construída no município, né? Nos últimos 10 anos. Né? A rede de saúde no município foi ampliada, assim, né? Como em poucos lugares a gente, né? Aqui em volta do município a gente viu. E isso gerou um custeio, está gerando um custeio muito grande. Então o espaço que você tem no orçamento para construir novas coisas nessa área da saúde, ele está diminuindo cada vez mais. Se a gente não tiver um salto aí na nossa arrecadação, a gente não consegue ampliar isso daí. Tá bom? E na segurança, que eu tenho aqui 1 milhão, né, de recurso próprio para essas coisas aqui, ó, sistema de vídeo monitoramento, aquisição de van, licença de software e radiocomunicação. No total, tudo isso aqui dá 107 milhões de recurso próprio e 107 milhões de recurso externo. Tá? Então, sim, tem bastante coisa lá no orçamento. Só deixando essa frase aqui, gente, que é interessante para a gente, desse economista americano, que ele fala o seguinte, né, que a primeira lição da economia é a escassez, né? Nunca há algo em quantidade suficiente para satisfazer os que o querem, né? Então, sim, você nunca tem recurso suficiente para atender toda a demanda que existe, né? E a primeira lição da política é desconsiderar essa primeira lição da economia, né? Que reflete, mas quando a gente monta o orçamento, a gente tem que tentar, né, fazer ali, superar essas dificuldades de arrecadação, de previsão de receita, né? E tentar encaixar o máximo de coisa que a gente consegue, né? Mas sem extrapolar o orçamento, sem fazer um orçamento irreal, porque as prefeituras, a gente tem visto muitas prefeituras por aí que, né, ao longo dos anos fizeram orçamentos irreais, né? E aí você vai chegando no final do ano, você não arrecadou, você não arrecada aquele valor, só que você autorizou o gasto, e aí você chega no final do ano com um rombo no orçamento, e esse rombo depois, para você corrigir, é muito difícil. E em Hortolândia a gente tem procurado fazer um orçamento pé no chão, né? Sempre uma previsão de receita bem assim, real, para não ter esse tipo de problema, né, lá na frente. Tá certo, gente? Então tá. E deixa eu só falar uma coisa. Como o Estevo disse, né, o orçamento não sou eu que faço sozinho, não é o Estevo, né? A gente tem uma equipe, né, que participa da elaboração do orçamento, né? O Estevo, que é o nosso secretário, tem a Aline, que trabalha comigo, que, né, ajuda muito assim tanto no dia a dia quanto na elaboração do orçamento. Também a Nega, né, que está lá com a gente, também ajuda, né, muito aí, né? Tem o Vladir lá da contabilidade, né, que todo mundo conhece.
Tem a Vilma, né, que cuida de toda a contabilidade do município, né, Tribunal de Contas e tal. Tem a Inês, que toma conta dessa parte dos convênios, tá? Tem o contador do município, né, que é o Gil, né, e toda a comissão de orçamento da prefeitura, né, que envolve aí o pessoal de todas as secretarias, né, tem também o pessoal do Instituto de Previdência e o pessoal da Câmara aqui também, que ajudou na parte da Câmara. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado, agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não, eu passo a palavra aqui para o Zaca, o vereador. Não havendo perguntas, queria agradecer o Cristiano, né, representando toda a equipe técnica da Secretaria de Finanças da Prefeitura. Queria agradecer o secretário Jimenez, representando todo o secretariado. Agradecer o Estevão, né, representando a Secretaria de Finanças. Agradecer principalmente o vereador Gervásio, representando toda a Câmara de Vereadores aqui presente, né, acompanhando os trabalhos, como sempre faz no nosso município. E mostrando, né, que mais uma vez, né, o orçamento bem trabalhado, orçamento bem executado, traz benefícios para a nossa população. Né? Tratar bem o orçamento do nosso município significa bons frutos para a nossa população. E está aí a nossa cidade se desenvolvendo cada vez mais, né, com a sua execução orçamentária cada vez melhor. Né? Então, parabéns mais uma vez à equipe técnica, né, que o trabalho de vocês lá na Secretaria de Finanças representa em todos os bairros, né, esse bom trabalho, né, para que todos possam usufruir cada vez melhor do serviço da nossa cidade, né, da nossa população que paga os seus impostos. Então, às 11h25, eu encerro essa audiência pública e agradeço a presença de todos. Espero às 14h30 que todos possam acompanhar a nossa sessão plenária também. Muito obrigado.